vamos que vamos. Então, estamos trazendo aqui uma análise filosófica, né, e política do movimento Caminhada pela Liberdade, tá certo? Vamos que vamos. Então, o que nós dissemos até agora, né? Nós, enquanto você vê aí as imagens, né? O que estamos comentando aqui é a essência, o que está por trás de tudo isso, né? E como as narrativas, elas se contradizem muitas vezes em prol da formação de algo que vai nascer, ou que já está nascendo dentro desses opostos, tá certo? Então percebemos a narrativa, né, o conflito entre o liberalismo procedimental, né, que defende o respeito às cortes, e o liberalismo de resistência, que está justamente se opondo às cortes. Né? Hoje eles são o meio termo. Hoje quem está ali em Brasília fazendo esse movimento está se colocando não é um estado de poder e também não é um estado de resistência, de rebelião, de rebeldia. É um estado de caminhada, é um estado de estrada, é o estado T. Que fantástico, né? Que poético isso. Se você olhar por essa ótica, né? Então isso se transforma numa ótica até mesmo poética, como eu já falei. Então, sobre a ótica do liberalismo clássico, né, e suas vertentes contemporâneas, o movimento representa uma tensão dialética entre a soberania do indivíduo e a autoridade do Estado. Né? Então, a resistência à hipertrofia estatal, isso é o que está em voga aqui, de forma geral, no movimento. Né? Então, para um liberal, o Estado só é legítimo enquanto protege os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. Né? Então, se o Estado não protege esses direitos fundamentais, ele não deve ser considerado. Né? Essas 10 milhões de pessoas, pelas nossas análises e observações, elas não estão ligadas a ou a B, né? A X ou a Y, a menos um ou a mais um. Né? Elas não estão ligadas, elas analisam, vê o que é melhor no momento e votam. Né? Então, são essas pessoas que realmente decidem. Não estão bem ligadas aos poderes, não estão bem comprometidas com as ideologias, mas percebem o Brasil naquele momento. Né? Então, são essas pessoas que os lados devem ganhar no discurso. Né? E possivelmente as falas infelizes de Bolsonaro tiraram ele do páreo anterior por conta justamente de que não há adoração, não há veneração dessas 10 milhões de pessoas para nenhum dos lados, tá certo? Mas há ali o fator de subsistência, sobrevivência, o que entendem que é melhor para eles naquele momento, né? Os pontos conflitantes, positivos, negativos, de repente eles mudam de lugar, né? Isso acontece desde do simples elétron, na menor partícula do universo, né? Até aqui no campo macrofísico da consciência humana, como nós temos no campo macrofísico, tá certo? Então, podemos entender, fazer uma análise hoje, né, com a lente do liberalismo, né, no movimento, ok? Então, nós temos se A é para E, então não A é para P, né? Há uma ênfase no contraditório de si. Então, o movimento Acorda Brasil tenta atualizar a dissidência, né? Acho que aqui é uma atualização. Tenta atualizar a dissidência. Então, isso na nossa ótica, fantástico, tá certo? Então, nós temos aí esse dualismo, né? E também, com relação à filosofia do Stefano Lupasco, nós podemos citar o seguinte: ideal para entender este movimento, pois ele rompe com a lógica aristotélica do ou é isso ou aquilo.
Embora muita gente ainda pense assim, puxa, ou é esquerda ou é direita no Brasil. Mas se você perceber, isso é rompido a cada instante, né? Existe uma faixa no Brasil de 10 milhões de pessoas que decidem a eleição. E, por outro lado, a direita se levantou e se levanta em termos de bolsonarismo como uma forma de se manter no poder de forma oligárquica, né? Oligárquica. Ou seja, transformando a posição em monopólio familiar, né? Então, veja só, as duas vertentes nessas intenções são complicadas e se transformam em vertentes totalmente acaba sendo de poder das duas formas, né? Mesmo que as visões de mundo ali sejam conflitantes. Há um paradoxo aqui. Então, a visão de Lupasco vai sempre se estender nessa percepção de paradoxos, né, de dualismos, de antagonismos, né? Então, o universo, ele é antagônico. Só que, dentre o antagonismo dos polos, nasce sempre um terceiro incluído, né? Nasce aquele ponto que é chamado de estado T, ou seja, aquilo que emerge das forças polarizadas, né? Então, vamos tentar captar o que emerge enquanto estado T desse acontecimento, desse movimento aqui em nosso país, né? Esse é o objetivo da nossa live, do nosso vídeo de hoje, tá certo? Então, há um paradoxo aqui. Enquanto o liberalismo preza pelo império da lei, rule of law, né? O movimento de Nicholas questiona a interpretação atual dessa lei pelas instituições, né? Isso cria um conflito entre liberalismo procedimental, que defende o respeito às cortes, né? O liberalismo defende isso, o respeito aos poderes e a autonomia dos três poderes, né, no caso aqui, no nosso caso, o Brasil, né, e o liberalismo de resistência, que evoca o direito à rebelião contra a tirania, como proposto por Locke. Né? O sistema, né, o A representa a busca pela homogeneidade, a homogeneização, né, a ordem jurídica e a manutenção das instituições como estão, e o não há significa, né, no caso, o movimento e a caminhada. Hoje, tá certo? A gente tem essa leitura. O A são as instituições como elas estão, o status atual de normalidade e entre aspas, né? E o não há que busca a resistência, né? Então isso representa a heterogeneidade, a contestação e a força disruptiva que nega a ordem atual. Então, a heterogeneização, ou seja, o macro máximo, o mais em detrimento do menos, do menor, do único, né, que é hoje a instituição como ela está organizada, né? Então nós temos uma ordem, a homogeneização, que vai buscar que todos se adaptem a essa homogeneização, enquanto nós temos o conflito da heterogeneização, que é a dissolução do homogêneo, da ordem como está, para uma nova ordem, né? Vamos que vamos, galera. Aqui estamos ao vivo agora no canal Conversa e Controvérsias. Vamos que vamos, hein? Então estamos aí hoje com esse movimento já de alguns dias, né, do deputado Nicolas Ferreira, né, que se propôs a fazer aí essa caminhada, histórica, né, uma caminhada em prol de algumas pautas políticas, né, e nós temos acompanhado aí nas redes sociais, certo? Então, daqui a pouquinho vamos estar analisando tudo aí que está acontecendo neste momento lá em Brasília. Vamos que vamos, vem com a gente. Eu sou o doutor Davi Gadelha, tá certo? Doutor em filosofia. Estamos aqui com o canal Conversas e Controvérsias, que analisamos, né, vários contextos, falamos sobre religião, teologia, política também,
atualidades, né, sempre com esse viés da filosofia e principalmente tentando interpretar o mundo à luz da filosofia de Stephanie Lupasso, tá certo? Então agora se levanta dentro da própria direita, nós temos um movimento que se coloca como uma alternativa, né? Então nós temos uma alternativa hoje no Brasil, dentro da própria direita, ao bolsonarismo, né? Então, Nicolas se levanta, também com ele temos o Tarcísio, né? E outros, ou melhor, essas duas figuras como ícones hoje de alternativa da direita ao bolsonarismo. Então, enquanto a esquerda só tem a figura de Lula, só tem a figura do presidente Lula como a ícone maior, né? E como, digamos assim, a única esperança hoje de se manter no poder, nós já percebemos o movimento da chamada direita no Brasil, do liberalismo brasileiro, né? Uma alternativa à proposta de oligarquia do Bolsonaro. Ao percorrer os 240 quilômetros que se propôs, não apenas protesta contra decisões judiciais ou a prisão de figuras políticas como o ex-presidente Jair Bolsonaro, dentre outros, né, que foram presos ali no 8 de janeiro, mas tenta redefinir a estética da resistência no século XXI aqui no país, né? Então, a resistência agora muda de lado, né? Um momento que, segundo o Pasco, isso sempre vai acontecer, né? Essa coisa é meio cíclico isso, né? Então, claro que as polaridades elas vão se revezando, né? Que é o sim, sim, não, não, ou vai ou racha, né? Daquela coisa olho por olho, dente por dente e tal. Mas favorece a coisa do é o sim e o não sim, né? Eles estão juntos e eles dependem um do outro, né? O A e o não A, o A positivo e o A negativo, eles não se opõem, assim, eles, apesar de aparentemente estarem opostos, porque nós somos treinados numa lógica aristotélica, né? Isso não significa que eles não se necessitem, né? Na verdade, eles só são positivo e negativo porque conflitam. Quem revela isso? O Estado T. Então, é o Estado T que revela. A multidão é o Estado T que está olhando para o institucional e dizendo não. Está olhando para seu próprio lado e dizendo não vamos ficar presos com o Bolsonaro, vamos sair, né? O Bolsonaro está preso, problema dele, né? A gente vai, embora a razão seja essas prisões também, né? Mas eles estão dizendo, olha, nós não dependemos de Bolsonaro. Nós não dependemos de um cara, nós não dependemos de uma família, né? Então é o Estado ter que olha para o positivo e o negativo do mesmo, né? E se sobressai, né? E resiste, e busca essa resistência. Vamos que vamos. Continuamos aí com imagens. Vamos que vamos. Você continua aí com imagens, tá certo? Continuamos aí com imagens ao vivo. Então, o que acontece é que o Estado dele vai sempre buscar o equilíbrio, gente. Vai sempre buscar o equilíbrio. Então, o que está acontecendo aqui? Uma homogeneidade do Estado. Está havendo homogeneidade do Poder Judiciário. Então, há uma heterogeneidade do povo, né?
uma heterogeneização daquilo que afeta o povo de forma geral, com impostos, com corrupção, etc. e tal. Então, quando a homogeneização muito sobrecarregada sobre uma heterogeneização minoritária, digamos assim, minoritária em poder, em força, em energia, então nasce o Estado T, que é o que o movimento propõe, para dar força a esse lado contrário, para ir se aproximando, a heterogeneização vai se aproximando em força, em energia, do homogêneo, até gerar um equilíbrio novamente, né? Então, a nação hoje, se olharmos na teoria da ortoética de Stefano Lupasco, ela está em desequilíbrio, né? E quando um sistema está em desequilíbrio, ele tende a gerar, a partir desse conflito das forças opostas, o estado T, que vai proporcionar o retorno ao equilíbrio, tá certo? Então, o discurso da caminhada foca na percepção de que o poder judiciário e o executivo é, excederam seus limites constitucionais, ferindo a liberdade de expressão e o devido processo legal. Isso é o que está claramente posto, né, nesse movimento, tá certo? Então, o Acorda Brasil é, politicamente, um grito liberal por limites ao poder. Olha só. O grito liberal hoje é de limite ao poder que está sobrecarregando o heterogêneo. Enquanto homogêneo, o, o poder o institucional sobrecarregando o heterogêneo, né? Então, veja só, e filosoficamente, uma recusa à síntese pacífica, né? Então, veja só, não, embora seja um movimento pacífico, ele não é subjetivamente pacífico, né? Ele é um grito de nós vamos te enfrentar. Nós estamos enfrentando o sistema atual, a institucionalização atual, né? É isso que está subjetivamente em xeque aqui, né? Então não se busca um consenso, mas a afirmação da contradição como motor da democracia, tá certo? Então, podemos concluir essa rápida análise da seguinte forma: o movimento utiliza a estética do sacrifício. Então, vamos acompanhar aí. Você tem imagens, né, do canal Crente.news, né? E você vai estar acompanhando com a gente aí o ponto clímax, né, desse movimento, né? Um movimento intitulado Caminhada pela Liberdade, mas que também traz o jargão, né, traz o grito de guerra aí, Acorda Brasil, né, Acorda Brasil. Isso nos remete, claro, você tem aí nas redes sociais, de forma geral, esse, essa, essa, esse movimento, né? E informações sobre aquilo que inspirou o Nicolas para fazer isso aí, né? Vários movimentos históricos que precederam, né? Que fizeram com que ele se inspirasse para fazer esse movimento. Claro que começou bem simples ali, com poucas pessoas, mas notamos, né, a coragem do deputado, né, em encabeçar esse movimento. Então, a caminhada não é apenas um deslocamento físico, é a manifestação do estado T. Se nós olharmos como nós estamos vendo com a ótica de Stephanie Lupasco. Então, é um deslocamento, né, é uma manifestação do estado T, ou seja, não vai haver no mundo, no universo, um estado de normalidade pleno. Né? Não vai haver em nenhum corpo, em nenhum segmento químico, né? É, nenhum elemento, né? Em nenhuma substância no mundo, no universo, existe um estado pleno de passividade, de tranquilidade, de concordância plena, né? Por quê? Porque sempre o estado T vai emergir diante dos antagonismos e das dualidades. Sempre vão existir, né, os incômodos nos corpos no mundo, né?
nos corpúsculos, né, nos entes do mundo, tá certo? Então a caminhada não é apenas o deslocamento físico, mas a manifestação do estado T,